usar o nosso horário político? Não. Não. Horário político não é horário de meia hora, 30 minutos. É o neguinho, ele é pior do que eu. Joga nas 11. Deu quórum, 4 tem, né? Deu, né? Já deu. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os a teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4/5/2010. Indicações números 195, 196, 197, 198 de 2010, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Indicações números 199, 200 e 201 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zillen. Projeto de lei número PL 026 de 2010, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Projeto de lei número PL 027 de 2010, de autoria do vereador João Rosa Filho Fabris. Projeto de resolução número PR 003 de 2010, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei complementar número PLC 003 PL / 2010, de autoria da mesa diretora. Criciúma, 5 de maio de 2010. Excelentíssimo senhor Edson Nascimento. Prezado senhor, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Criciúma e Região SISEP, CRR, neste ato devidamente representado por sua presidenta, senhora Maria Bárbara Teixeira Regueto, dirijo-me à presença de vossa senhoria e aos demais vereadores para convidá-los a participar da Assembleia Geral para tratarmos da contraproposta encaminhada pelo governo municipal. Tal Assembleia será realizada no dia 5 de maio de 2010, às 18 horas, no auditório do Sindicato Cito a Rua Giacomo Sônego Neto, 233, próximo ao fórum. Na oportunidade, renovo os meus protestos de consideração e distinto apreço a vossa senhoria, bem como aos demais vereadores e servidores do Legislativo. Atenciosamente, presidenta Maria Bárbara Teixeira Regueto. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Gerson Merício. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma, vereador Edson do Nascimento. Por proposição do deputado Kennedy Nunes, convido para a sessão solene comemorativa pela passagem dos 25 anos, Jubileu de Prata, da Comunidade Terapêutica Desafio Jovem de Criciúma, DJC, a realizar-se no dia 5 de maio de 2010, às 19 horas e 30 minutos, no auditório 1 da SATIC, Rua Pascoal Miller, 73, bairro Universitário, Criciúma, Santa Catarina. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso da tribuna livre nessa noite, conforme a solicitação da vereadora Romana Remor, o Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas, IPAT,
da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, representado neste ato pelo engenheiro agrônomo Mariano Somariva, que fará uma explanação acerca do processo de elaboração do Plano Municipal de Redução de Risco, as principais conclusões do diagnóstico sobre as áreas de risco mapeadas no município e as medidas definidas para a minimização desta problemática. Desta forma, gostaria de convidá-lo para que adentre ao plenário e tome assento à mesa diretora. Não. Com a palavra, nosso convidado tem 30 minutos. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa e também os nobres vereadores. Venho hoje aqui para falar sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos, que o Instituto de Pesquisa Ambiental, Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas, o IPAT, da UNESC, executou no município de Criciúma. Enquanto a apresentação inicia, vou falando, então, algumas informações iniciais. O Plano Municipal de Redução de Risco, ele foi um projeto apresentado pelo governo municipal no ano de 2005, solicitando recursos junto ao governo federal. E foi aprovado daí uma consulta prévia, tendo a aprovação dela no ano de 2006, e depois vindo a fazer a contratação do Instituto de Pesquisa e da Universidade, a fim de definir quais são os riscos, quais são as áreas de risco no município de Criciúma. Aí no ano de 2007 houve a contratação da Universidade, e desde então daí a Universidade passou a executar esse projeto, que ele é dividido inicialmente em 3 etapas. Para entendimento assim mais amplo, né? 3 etapas, do qual a primeira etapa ela diz respeito ao levantamento de dados, mapeamento das áreas de risco, né? Aliás, no primeiro momento, a definição de quais são os riscos que podem ocorrer em Criciúma, e depois quais são as áreas de risco, e fazendo um levantamento, daí executando um levantamento em cada área dessas, coletando informações sobre dados socioeconômicos e depois também sobre os riscos em si mesmo, risco geotécnico ou de deslizamento, num boletim próprio. Então foram aplicados 2 boletins, um socioeconômico e outro relativo aos riscos. Aí então, estando definidos os riscos e também quais são as áreas, num outro momento passou-se a elaboração dos projetos, que são as definições de intervenção, as medidas de intervenções para cada área. Nisso, então, a equipe técnica, de novo, se reuniu para que tivesse definido um projeto ou então uma medida de intervenção que não fosse um projeto, como a educação ambiental, por exemplo. E daí, num terceiro momento, houve a apresentação desse plano nas áreas de risco, diretamente envolvendo a comunidade, e depois a divulgação do projeto para a sociedade como um todo, o debate
identificando quais as obras, quais os tipos de intervenção que foram definidos, e colhendo daí informações, né? E dessa forma elaborando a matriz de alternativas de ações. Eu vou abrir aqui então a apresentação para poder colocar de uma forma mais clara aqui, ilustrativa também. O projeto, então, ele teve o levantamento de dados executados entre o ano de 2006 para 2007, sendo entregue em novembro de 2007 o levantamento de dados, tá? Ou seja, os mapas de risco, as áreas definidas, as famílias cadastradas foram entregues em novembro de 2007. Depois houve um tempo de assimilação das informações, até que a posterior contratação da segunda e da terceira etapa, como eu já falei, da definição de medidas de intervenção e depois o debate comunitário, divulgação e a execução final aí do projeto, que foi encerrado em novembro de 2009, certo? Novembro do ano passado. Bom, então vamos passar aqui agora diretamente para a parte ilustrativa, né? Bom, tem uma parte aqui que ela... Bom, aqui a gente faz uma ilustração identificando, então, quais os projetos, né, alguns que estão aí, alguns planos que estão sendo executados, que vão influenciar aí também no plano diretor, né? E o próprio plano diretor que ajuda, então, a todo esse processo aqui de auxílio ao planejamento da cidade, né? Então, o próprio plano diretor, o plano de saneamento básico, né, também foi feito pelo IPAT, o plano de habitação também está em execução, né, e o plano municipal de riscos. Além disso, ainda pode ter outros aí que estão sendo executados, né, todos aí de forma a atender aos preceitos do Estatuto da Cidade, né, como instrumentos aí para a reforma urbana, né, de acordo com a ocupação e com o crescimento da cidade, a necessidade dela planejar e se replanejar, enfim, manter essa preparação em função da dinâmica que ela enfrenta. Bom, então o que é um PMRR, né? O Plano Municipal de Redução de Riscos, ele tem o objetivo de identificar a área que oferece risco aos seus moradores, de forma a propor medidas para poder reduzir ou então eliminar o risco. Muitas vezes não se consegue eliminar, mas se tem o objetivo de pelo menos trazer a redução deles, né? Informar então aos moradores, né, e discutir essas propostas. Da mesma forma também ele vai definir as medidas de intervenção e vai estimar custos para a execução das obras e das outras medidas que são de intervenção também, não construtivas, né? Então, que não sejam obras, né? Bom, então o que vai resultar o PMRR, né? Vai trazer essas propostas e dessa proposta depois ser encaminhado para a contratação para execução de obra direta. O plano, então, ele só tem essa definição como projeto, né? Aliás, como até um anteprojeto, né? Ou até às vezes ele chega a elaborar planos básicos, projetos básicos, mas não são os projetos executivos afim para cada área de cada obra que é necessária, né? Definidas as prioridades dessas áreas, os custos, e daí onde a obra não vai conseguir resolver o problema, né, ela vai ser priorizada de forma que nos programas habitacionais próximos possam haver, então, as medidas de remoção, né, das famílias que continuam em risco e que não são possíveis pelo projeto, são identificados como não possíveis de serem resolvidos com a obra em si. Bom, então etapa, né? A primeira etapa, como eu falei, mapeamento e cadastramento das áreas de risco, depois as vistorias. Então a equipe interdisciplinar aí formada por técnicos da Prefeitura e do IPAT se reuniram, definiram quais seriam os tipos de risco, e daí executado o levantamento cadastral em cada área, né? Feita a vistoria,
definida então intervenção, as obras, as ações a serem realizadas, né? A outra etapa que seria a divulgação do plano e o debate comunitário em cada comunidade. Então foram 29 áreas de risco, elas foram aglutinadas em 12 reuniões e foram feitas reuniões comunitárias. Isso foi executado no ano passado. Definição de custos e de prioridades. Então a equipe técnica formada. Para também fazer uma comparação, né? Em Santa Catarina tem 4 municípios então que está em fase de execução ou já estão executados os seus planos ou estão sendo revisados, tá? Então, Florianópolis foi executado o plano e as obras já estão em andamento. Jaraguá do Sul, o plano também foi encerrado, assim como o de Criciúma, ainda não tem obra, como o de Criciúma ainda não tem obra executada. E o de Blumenau, ele foi feito o plano e logo, um pouco antes, né, de novembro de 2008, foi entregue. E, aliás, antes de ser entregue, daí com a ocorrência, né, de todo o desastre que houve em novembro de 2008, o plano está sendo revisado. Bom, então são 4 no estado e no país tem 65 municípios que estão sendo apoiados com o tipo de plano. E daí nós temos aqui, a Criciúma. Bem, então o que pode ser uma área de risco, né? É uma área que pode ser atingida por processos naturais, né? Inundação, deslizamento, que cause prejuízo ao meio ambiente ou às pessoas. E essa área ela pode ocorrer o problema em função do fenômeno natural, mas também influenciado pelo antropismo, né? Ou seja, pela ocupação do homem, né? A ocupação nessa área de risco e a sua intervenção nela. Então, se expõe diretamente ao perigo, sendo que uma conceituação que tem da Defesa Civil Nacional é de que existe uma ameaça, por exemplo, a pluviosidade, o índice pluviométrico alto, ele condiciona uma ameaça, e que não tem como ser interrompido, né, pela ação humana direta, não tem como. Então, sofrendo uma ameaça, tendo então uma vulnerabilidade da área baixa, o risco ele aumenta. Então, ele é uma relação entre ameaça e vulnerabilidade. Então, a área onde as pessoas estejam nessa situação de risco, né, elas recebem uma prioridade, como aqui a gente pode ver, algumas notícias aí, que sempre ganha mídia, né, nessa época, depois acaba até tendo um esquecimento, né, infelizmente. Aqui a gente pode ver quais são os tipos de risco definidos para Criciúma, porque cada plano ele fica personalizado, né, os técnicos da cidade têm que definir quais são os principais riscos. Então a gente tem aqui de inundação, as áreas mineradas e degradadas, os riscos de deslizamento, risco geotécnico, e o risco por ocupar e de forma irregular área de preservação permanente ou então área de preservação ambiental, e faixa de domínio de linha de alta tensão, ferrovia ou rodovia. Então são 5 tipos de risco que são possíveis de ocorrer em Criciúma. Bom, aqui vamos falar então um pouco dos resultados. São 29 áreas de risco definidas, 5.101 domicílios cadastrados com um boletim, ou domicílio ou terreno baldio, então não está ocupado ainda, 5.101. Quase 4.000 famílias, né? E mais de 13.000 pessoas cadastradas nessas áreas de risco. Aqui a gente pode ver, pintado em verde ali, os bairros onde se localizam os riscos. Não é todo o bairro que está em risco, mas a gente está aqui identificado para poder ser melhor visualizado a cada bairro, tá? Desses 29 que estão em risco. Aqui a gente vê um exemplo aqui do bairro. Bom, aqui uma ilustração aí do debate comunitário que houve, foram 12 reuniões, né? Aqui um exemplo de ocupação irregular, a gente traz alguns exemplos aqui, né? Então, ocupação irregular de faixa de domínio de ferrovia lá no bairro Pinheirinho. Então, dá cerca de 150 famílias, quase 150 famílias que tem aqui no bairro Pinheirinho, né? É um tipo de ocupação e que traz risco, né? Ocupação irregular. Então, aqui enchente, acho que aqui o bairro é próximo ali do Rio Mãe, né? Vila Francesa, enchente, aqui um caso da Vila Rica, um exemplo aqui de mapa que a gente fez,
Então, aqui no meio está o recurso hídrico, está o córrego, né? E de acordo com a faixa de probabilidade aqui de risco, né, em função da declividade do terreno, a possibilidade de índice pluviométrico e as famílias que estão em risco, estão simbolizadas ali por cada casinha e cada número, cadastrado, cada família então. Aqui no Vera Cruz, o risco de geotécnico, o risco de deslizamento, teve uma família que foi atingida, demolido parte da casa, né, depois ainda do que a gente fez o levantamento, né, e aqui já uma medida de intervenção, aqui em azul uma drenagem de crista de talude que a gente coloca, tá, e depois também em vermelho ali a contenção de talude, que é necessário para poder mitigar o risco. Aqui uma foto, uma imagem mostrando a área de risco e os domicílios que estão nessa área. Aqui o próprio talude que deslizou, uma foto demolindo parte da casa, né? Não teve vítima, a família não estava no cômodo naquele dia, estava no outro cômodo, infelizmente, né? Então, bom, aí depois de todo o levantamento, debate comunitário, coletando a informação das famílias, né, diretamente, foi definido então aquilo que é chamado nessa definição metodológica, junto com a Caixa Econômica, da matriz de alternativa de ação, né? Então a matriz de alternativa de ação, ela aponta para cada bairro o que tem que ser feito, qual tipo de obra, qual tipo de ação e os custos, né? Então a estimativa de custo de cada obra, comparado com dados do DEINFRA, DENIT, tabela do SINAP da Caixa Econômica, né, e mais preços atuais de mercado. Bom, a prioridade. Então, para cada área também foi necessário identificar quais são as áreas prioritárias entre elas, né? Então, tomou-se como critério o grau de risco, né, como o grau de risco os principais, pois nós tivemos 4 tipos de risco, R1, R2, R3 e R4. O 1 é um risco baixo, o 2 é o médio, o 3 é o médio alto e o 4 é o alto risco. Então o R4 é o de maior risco que tem, são as áreas de maior risco. Também considerou-se qual é o tipo de intervenção e qual a população que vai ser atendida, né, pela intervenção, e também se tem a existência de algum projeto já para aquela área, né, ou então no caso de um corpo hídrico, algum projeto a montante, né, que venha aí a diminuir o problema. Ou seja, alguma obra que tem antes de passar do rio passar naquela região, ou córrego, se tiver alguma obra já para fazer contenção. Bom, aqui então a gente tem as 29 áreas de risco, né? As 29 áreas, as residências, a terceira coluna então, a segunda coluna é o bairro, né, nome do bairro, a terceira é o total de residências, a quarta coluna é o custo total, que está estimado de obras, depois o grau de risco que ele prevalece na área, tá? Sendo que o 1 é a soma do risco baixo e o médio, ali quando tem o índice 1, ele é um índice naquela coluna. E o índice 2 é quando o bairro está no maior risco, é o bairro que se condiciona para ter a maior quantidade de problemas mais emergentes, né? E depois os projetos, se tem projeto existente já para aquela região ou não. Aí, com tudo isso, se identificou um peso, né, que foi um valor usado como critério pela equipe, para poder identificar quais são as áreas com a maior prioridade. Vamos voltar um pouco aqui nessa tabela. Essa tabela indica, então, o valor para cada região, aliás, para cada área de risco. O valor total das obras é de 41 milhões de reais. Tá? Todas as obras de intervenção aí, definidas pela equipe. Depois, agora que a gente tem aplicado esses índices para poder classificar cada área, foram classificadas as 29 áreas, dando aqui a prioridade. Ordem de prioridade, então, primeiro o bairro São Simão,
depois Operária Nova, depois Vera Cruz, depois Vila Rica, e assim para os de menor risco, então Colônia Asile e depois Mina do Toco, né? Assim foram definidas estas áreas e as obras para elas, né? Bom, além disso, a gente pode destacar que das áreas de risco, dos quais existem famílias que não podem ser, não pode haver obra que venha a reduzir o risco ou eliminar, e ainda assim elas se condicionam de uma forma nessa área que é melhor a remoção, é a alternativa que se tem. Então nisso deu 450 famílias, 452 famílias, com um valor estimado de remoção de R$35 mil, que dá mais de 14 milhões de reais de remoção, de gasto com remoção de famílias, tá? O Plano Municipal de Risco, o PMRR, não tinha como foco, né, no atendimento dele a definição de retirar da família para onde, né, que é um problema sério, daí, é uma remoção de família, para onde a família vai ser removida, se é uma vila, se é uma parte dela, não foi tratado nesse plano, né? Aí espera-se que nos próximos planos ou no projeto executivo em si seja tratado, né? Foi tratado como o valor, qual o valor que seria necessário, estimado, e aí foi levado em consideração os vários outros planos que foram executados aí tanto no estado quanto também em Santa Catarina. Bom, a princípio era isso, né, que eu tinha para falar, e posso agora responder perguntas. Nós temos 8 minutos para perguntas e resposta. Com a palavra, a vereadora Romana. Obrigada, presidente. Boa noite, a todos que conosco aqui estão. Seja bem-vindo, vereador James, entre a gente. Gostaria de agradecer ao IPAT, por estar aqui conosco e fazer uma explanação do Plano Municipal de Redução de Riscos. Muito obrigada, e também parabenizar pelo trabalho feito, Eu tinha já dado uma olhada no material e óbvio que tem muita coisa técnica, mas dá para perceber que houve de fato estudo, e técnica aplicada e trabalho de campo, para identificar essas áreas, cadastrar famílias, enfim. E eu acho que diante de tudo que nós temos visto no nosso país, essas catástrofes que têm acontecido e pego muitas administrações municipais e estaduais de surpresa e tirado vidas de pessoas, é importante que a nossa cidade já tenha esse plano, E dentre mais de 5 mil municípios, a gente viu ali que há poucos no país que estão elaborando, pelo menos com recursos federais, Em Santa Catarina, 4. É isso, Isso. Me corrija. Bom, Isso mesmo. Dada a importância desse Plano Municipal de Redução de Riscos, eu gostaria de saber se já houve, se vocês têm conhecimento, se já houve alguma interlocução entre a equipe que elaborou o plano e o trabalho de elaboração do plano diretor, porque essas áreas identificadas, elas precisam, vereador João Fabres, estar contempladas no plano diretor para conter ali a ocupação, e no mínimo conter, e possivelmente até retirar ali as residências que já estão, de modo a evitar danos materiais e até mesmo a perda de vida humana. Então eu gostaria de saber se houve essa interação, essa seria uma das perguntas. E aí, o outro ponto, que eu gostaria que se pudesse aprofundar, por exemplo, no caso da mineração ali, que há muitas áreas de risco que foram identificadas a partir de rejeito, do carvão, ou enfim, o que pode ser feito além de remover, e quais são os riscos que coloca ao meio ambiente, e se há riscos não só de danos materiais, mas assim, que tipo de dano pode causar ao ambiente, o que pode ser feito nessas áreas onde vocês identificaram. Então essas seriam as minhas duas perguntas. Bom, sobre a primeira pergunta,
O Plano Municipal de Redução de Riscos ele foi executado entre a equipe da Unesc e da Prefeitura, né? E nesse caso a equipe estava sempre interagindo, né? Ambas as equipes tinham conhecimento do assunto e sempre que cada etapa era encerrada, era divulgado também em primeiro momento para os técnicos da Prefeitura. Então, eu acredito, né, e aquilo que foi feito é justamente a equipe que estava também diretamente voltada no plano diretor, ela estava voltada também no PMRR. Então, acho que a interação teve um sucesso, né? Então, acredito que todo o trabalho que foi feito, ele foi executado de forma que ambas as equipes conseguissem alcançar esse resultado. Bom, e sobre as áreas mineradas e degradadas, elas foram classificadas da seguinte forma. O plano, ele classificou essas áreas, num primeiro momento, como as áreas mineradas, elas poderiam ser a céu aberto ou então em subsolo. Subsolo, ele poderia ser com recuperação de pilar ou sem recuperação de pilar, né? Ou seja, com recuperação de pilar é quando depois de lavrado aquilo que estava planejado, né, para a mina, era retirado o pilar e nisso existia um risco maior de subsidência, né, que é o rompimento da mina e depois a consequente rebaixamento de todas as camadas, né, subsolo, chegando até a superfície. Então esse era uma área de risco maior que teve. E depois também a área degradada, a área minerada a céu aberto, né, que poderia ter deixado rejeito. E depois a área degradada por rejeito, por depósito de rejeito, e que não foi recuperada. A definição é que a área que fosse degradada por depósito de rejeito ou mineração a céu aberto, que fosse recuperada, né? Então o risco que é iminente para quem possa residir na área que foi recuperado o pilar, então foi feito a lavra em subsolo e recuperado o pilar. O risco que tem é o risco, levando em consideração os tipos de risco que teve elencado no plano, o risco geotécnico, né? Ou seja, a subsidência e depois rachadura, começa com trinca no solo, rachadura nas casas, enfim, né? Podendo causar acidentes, né? E na área degradada, ou então foi degradada por ter sido usada como depósito de rejeito, ou então lavrada e sem ter recuperação, é a própria condição de existência de metal pesado, né? Sendo que com a junção de água, o solo, o material degradado, né, mineral, e também o ar, né, o oxigênio, ele gera oxidação e depois com a chuva metal pesado. Então a condição que se teve é para levar para a recuperação, tá? É essa a definição que foi feita no plano. Certo. Então, todas as áreas onde havia, por exemplo, mineração de solo e esse risco, né, com relação a pilares e tal, tudo isso foi identificado no plano? Sim, o plano ele contou com dados secundários. Então, os dados secundários relativos à mineração vieram do CIESESC, né, a fonte é o CIESESC. E o CIESESC ele tem a fonte com cada empresa mineradora, né, com um mapeamento que existe, né, que às vezes ele não tem, em função dos mapas serem muito antigos e algumas áreas até poderem estar desatualizadas, né, mas foram todos os mapas que foram possíveis serem coletados, né. Então, a fonte, ela é de dado secundário, né, mas é existente e georreferenciado, né. Bom. Nós temos aí 35 segundos. Está o vereador. Nós temos 2 minutos é pergunta e resposta. Vereador Zilli. Vou tentar ser rápido também. Qual a pergunta? É o horário político que está sendo... Não, é horário. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar o representante da IPAT. E seria rápido.
mais ou menos a pergunta a vereadora Romana já fez. Eu vou localizar um item ali, porque eu moro no bairro São Simão e conheço todo o bairro. E São Simão está um dos primeiros itens ali, né? A área 21, uma área de risco. E eu quero perguntar se ali o risco é deslizamento, inundação ou mineração, porque segundo o levantamento do CISESC, ali naquela região de São Simão foi levantar muitas bocas de minas antigas, né? E também foi extração de carvão a céu aberto. Então eu gostaria de saber, nessa região, qual é o risco, qual é o maior risco que tem? É inundação, deslizamento ou a área de degradação ambiental devido à mineração de carvão? Bom, o risco principal que tem é de deslizamento, é o principal risco. E o segundo é de área degradada, ou então boca de mina que não foi tamponada, não teve tamponamento. Então, mas o maior risco que tem realmente é o de deslizamento, porque tem várias famílias morando em uma encosta, né, de ocupação irregular, uma área invadida, e não são muitas famílias, mas o risco é bem grande. Realmente é a área de Criciúma que se compara um pouco mais com os riscos que a gente pôde notar em Blumenau, né, ou então no Rio de Janeiro, que tem risco geotécnico, risco direto de deslizamento, né? Então a cobertura vegetal cada vez mais sendo retirada, né? Quanto à parte de mineração, então tem algumas bocas de mina e foram mapeadas e foi identificado, né, o fechamento, foi conduzido para a intervenção e foi definida onde é que estava e qual a distância de cada casa, né? Então o maior risco realmente de deslizamento. Né? Vereador Camisa, nós temos aí... É só pergunta, a resposta dele eu desconto no seu tempo daí. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma boa noite ao James, que nesses dias se vai representar como vereador, bem-vindo a esta casa. A minha pergunta, né, já que tu colocou ali que um dos riscos é a ocupação indevida em baixo de alta tensão, mas a minha pergunta é, quando a alta tensão vai, né, para cima das casas regulares, loteamentos regulares, que é o caso que nós tivemos recentemente aqui no Ana Maria, onde a alta tensão foi instalada em cima das casas regulares, que já estavam lá há muito tempo, né? Então, como é que vocês definem isso? Quando o risco vai até as pessoas, não as pessoas vão ao risco. Como é que poderíamos tratar este assunto? Obrigado, senhor presidente. Bom, cada projeto de engenharia, ele necessita de um licenciamento, né? Então, o caso que a gente notou aqui de linha de alta tensão em Criciúma, foi lá no bairro Naspolini, foi o maior problema, né? E que ali tem a faixa de domínio, não era para ser ocupado, e realmente houve o parcelamento do solo, que até não poderia ser feito, ter uma faixa de domínio não poderia ser ocupado, né? E foi parcelado, licenciado, isso já é histórico, né? Um problema histórico isso. Bom, aí quanto à situação atual, né, algum tipo de interferência que acaba causando entre a ocupação atual e depois também um projeto que está sendo executado nesse momento. E isso daí, cada obra ele precisa de licenciamento. Então, realmente, ele tem que levar em consideração, né, todas as características técnicas necessárias para poder se licenciar. E eu não consigo responder, né, sobre aquilo que já está sendo projetado e executado nesse momento. Aí teria que ser visto como é que foi o licenciamento, né? Nós temos com o tempo encerrado, se mais algum vereador necessita falar, que doar o seu tempo, do horário político. Infelizmente, já nós temos o tempo esgotado. Eu gostaria das suas considerações finais, para nós encerrar os trabalhos. Bom, o que a gente vê constantemente é que, apesar de ter sido executado o estudo, né, de ter a preocupação, mas as ocupações acabam ocorrendo e se multiplicando cada vez mais.
Então, a exemplo de outras cidades, é necessário ter aquilo que se chama de pacto social, que é a sociedade toda se preocupando com a cidade e não permitindo daí que ocorra mais ocupações irregulares, que cada vez mais que houver, o custo depois de remoção é maior. Inclusive, daí no plano diretor atual, aliás, o plano diretor que está aí em projeto de aprovação, ele tem um estudo de impacto de vizinhança, né, que poderia tratar o caso ali como a linha de alta tensão que atualmente está sendo executada. Então é isso, o trabalho ele é dinâmico, assim como a cidade, ele deve ser constante. A prefeitura precisa continuar esse trabalho constantemente, e principalmente agir de forma fiscalizadora, né, não permitindo que ocorra mais. E a sociedade como um todo também. Bom, era isso que eu gostaria de falar. A gente agradece, né? E as portas estão abertas. Outra oportunidade aí, se desejá-los, estamos aqui à disposição também. Tá certo, e pode se A sessão está suspensa por até 2 minutos. E não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É
Terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereador Eginácio. Ausente. Pela ordem, vereador Antônio Manuel. Dispõe 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa que nos acompanha, companheiro, cumprimentar aqui o Pozisky, amigo de tantos jornadas aí, o Alexandre, que participa de todas as sessões com a gente. Eu quero falar aqui na tribuna, senhor presidente, que me traz essa tribuna. Primeiramente, eu quero desejar uma boas-vindas ao vereador James, que está vindo para somar mais um companheiro da Grande Próspera, mas não só pela Grande Próspera, né, James? Por toda a Criciúma. Vamos trabalhar imbuído no melhor para a nossa cidade aqui nessa casa e desejar sucesso no período em que você permanecer nessa casa. Senhor presidente, nós somos eleitos, eu sou Lauro Pirola, no início do ano, para fazer parte da comissão que estaria vistoriando e acompanhando os trabalhos do Hospital Santa Catarina. Desde então, a comissão, que foi formada por 8 pessoas, não se reuniu, não teve nenhuma constituição de uma reunião para se definir um segmento ou coisa parecida. E a gente, eu e sou Lauro, eu acho que vocês, vereadores, devem estar acompanhando as constantes reclamações de pessoas que procuram pelos trabalhos do Hospital Santa Catarina e que chegam lá e encontram uma dificuldade no atendimento e uma longa fila de espera em função de alguns problemas que vêm ocorrendo lá. Então, hoje eu e sou Lauro Pirola resolvemos fazer uma visita até o hospital e constatar o que realmente vem acontecendo, porque a semana passada eu estava nessa casa e uma pessoa ligou-me para mim no início da tarde dizendo, tipo 15 horas, Toninho, eu estou aqui com meu filho no Hospital Santa Catarina, desde as 13 horas até o momento não fui atendido. Era 19 horas, eu estava nessa casa, ele ligou novamente dizendo que não havia sido atendido. Para vocês terem uma ideia, ele foi atendido 23 horas e 30 minutos. A criança podia ter morrido e não tinha sido atendido. Então o senhor Lauro também recebeu constantes reclamações e a gente resolveu se unir e ir até o hospital fazer uma visita. Nesta visita, foi detectado, passado pela irmã, não lembro o nome dela no momento, pode me ajudar? Irmã Helena. Ela nos passou uma planilha de consultas que é feito no Hospital Santa Catarina. No mês de março, eu vou passar para vocês, no mês de março, foram atendidos de Criciúma, tivemos 4.260 atendimentos por pessoas que residem em Criciúma, de crianças que foram lá atendidas. De Siderópolis, 75. De Forquilinha, 114. De Içara, 159. Cocal do Sul, 33. Araranguá, 8. Nova Veneza, 65. Sobril, 2. Maracajá, 17. Treviso, 10. Morro da Fumaça, 51. Uruçanga, 8. Morro Grande, 2. Vereador, mais 5 minutos do vereador Lauro Pirola. Obrigado. Caravaggio, 2. Timbé do Sul, 1. Meleiro, 4. Turvo, 1. Orleans, 1. Jaguaruna, 4. Lauro Miller, 1. 13 de Maio, 1.
dando um total de 4.819 atendimentos no mês de março. Então vocês veem que realmente o Hospital Santa Catarina está sendo idêntico ao Hospital São José. É um para-raio de todos os municípios vizinhos e que dá um atendimento normal, como se fosse de Criciúma, que não deve ser diferente, é um ser humano que está procurando, tem que ser atendido. No mês de abril, eles deram um total, para nós, não especificado por município, tiveram 5.468 atendimentos. Então, a nossa ida, como era em função do atendimento que estava sendo demorado e de muitas reclamações de pessoas, inclusive hoje, constatamos em loco, pessoas revoltadas, que estavam desde as 6 horas da manhã lá, vereadora Romana, e até as 10h30 horas não tinham sido atendidos. E a segunda, a irmã Helena, o problema está só no detalhe. Porque o hospital, se vocês fizeram uma visita, está super organizado, bonito, muito perfeito, aliás, as instalações está tranquila. Agora o problema do hospital é os pediatras. Eles estão encontrando uma dificuldade, vereador Zirem. Você que faz parte da comissão de acompanhamento aos hospitais, você é a vereadora Romana e Camisa. O problema está na contratação de pediatra. Eles já tentaram trazer de Porto Alegre, de São Paulo, e de Curitiba, e eles não conseguem a contratação. Eu não entrei no detalhe sem em função do problema salarial, ou se é o problema de dificuldade de ter essa mão de obra disponível no mercado. E eles pediram, inclusive, para a gente, se conhecer algum pediatra para tentar solucionar o problema de apresentar ou coisa parecida. Mas, nós saindo de lá do local, marcamos já em seguida, eu e o vereador Lauro Pirola, nós marcamos com o nosso secretário da Saúde, o Silvio Ávila, e ele nos atendeu às 17 horas. E nós chegando lá, nós relatamos o que vinha acontecendo, o que vinha ocorrendo ali, dos atendimentos, e ele disse que realmente está acompanhando e que ele também concorda que está com muita dificuldade no hospital, mas nós não pudemos intervir no trabalho hoje que é realizado pelo Hospital São José. Mas, em contrapartida, ele já está buscando uma alternativa, e em conjunto com a administração do Hospital Santa Catarina com São José, em conjunto com eles, ele já está vinculando os pediatras do município para dar um atendimento para resolver este problema que realmente é caótico no nosso Hospital Santa Catarina. Então a gente está relatando isso para vocês, vereadores, porque nós devemos uma explicação para vocês, e vocês com certeza estão sendo cobrados também, e nós, por fazer parte dessa comissão, nos sentimos uma obrigação de buscar informações para relatar para vocês e também para a sociedade criciumense. E nós, vendo aqui a maneira como é atendido todo o pessoal, nós temos que procurar regionalizar ou coisa parecida para que as coisas realmente comecem a modificar a maneira como é feito esse nosso atendimento. Porque hoje também, em visita ao Hospital São José, eu constatei quantas pessoas sentadas, o vereador Douglas, em sofá e coisa parecida nos corredores, porque não tem leito. É complicado. Pessoas que chegaram 8 horas da manhã por um acidente de moto, quebrou a perna, outro com o braço quebrado, coisa parecida, estavam lá sofrendo lá porque não tinham um leito onde acalentar aquela dor que eles estavam sentindo naquele momento, esperando por uma oportunidade de ter um quarto disponível. Então, acho que o vereador Zirem, a vereadora Romana e o vereador Camisa, com certeza estão trabalhando bastante nisso aí, com certeza eu acho que vai ser resolvido o mais rápido possível, porque realmente há uma necessidade e nós temos que realmente se unir e trabalhar nesse sentido, que é a melhoria do nosso atendimento médico. Seria isso aí, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edson declina. Vereador João Fabras. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais vereador, vereadora. Só falta aqui. Só vou ocupar hoje a tribuna para dar boas-vindas
ao vereador James que faça esses 30 dias, né, muita coisa para o Criciúma e o bairro próximo. Mas principalmente nesses 30 dias, se você, que é responsável pela Luiz Rosso, se une a favor, para nós resolver a Luiz Rosso. Obrigado. Pela ordem, Vanderlei, vereador Vanderlei Zilli, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, inicialmente quero saudar o vereador Gêmeos, seja bem-vindo a essa casa, tenho certeza que contribuirá bastante para que possamos aqui discutir um debate positivo e para que tenhamos aqui também muitos projetos, né, que vêm em benefício ao nosso cidadão criciumense. Então, seja bem-vindo, estamos à disposição para auxiliar o colega à medida que for necessário. Mas, vereador Toninho, da Embralite, eu estive conversando hoje à tarde por telefone com a vereadora Romana, que nós temos uma comissão aqui na casa assim, e já fizemos, acho que foram uns 12 visitas, faz as reuniões que fizemos para buscar, pelo menos, encontrar caminhos para solucionar alguma coisa em termos de leite hospitalar. Não somos nós que vamos resolver a situação da saúde em Criciúma, nesse país, lugar nenhum. Mas, pelo menos, amenizar um pouco a situação. E isso nós estamos fazendo, né? Com muita cautela, com muito profissionalismo e com muita dedicação. E nós, se prorrogamos por mais 60 dias a nossa comissão, é porque nós sentimos necessidade de fazê-lo, porque nós queremos visitar, semana que vem, vereador Romana, já foi agendado, a central reguladora em Curitiba, vereador Douglas. Saber como é que realmente eles fazem lá para desencadear a situação do país em termos de leitos hospitalares pelo SUS. Aí vem de encontro, né, ao Santa Catarina, que é uma extensão do Hospital São José, é um hospital público, onde a grande preocupação é o cidadão que é atendido pelo SUS, que não tem condições de pagar uma consulta ou um plano de saúde. Mas para isso, nós já detectamos na comissão, vereador Douglas, os caminhos, estamos apontando os caminhos para tentar buscar soluções. Não vai depender desse parlamento, dessa casa, a solução para executar, mas sim da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal Estadual de Saúde e também do Ministério da Saúde. Quer dizer, nós precisamos dar encaminhamento. E para isso, a relatora, a vereadora Romana, de posse dos dados, das visitas, das informações, enfim, daquilo tudo que apanhamos com os diretores de hospitais, com médicos, com vereadores, cidadãos comuns, todo esse faz parte do relatório e que realmente é difícil, sim, é difícil a situação. E para isso que nós prorrogamos, não é que não temos uma saída, que estamos procurando uma saída, a saída nós já temos. A conclusão do relatório praticamente está feita, né? Precisamos concluir com essa visita, vereador Romana. Agora, nós precisamos que estamos fazendo a nossa parte. Não adianta dizer assim, a Câmara abraçou que resolva. Pelo contrário, esse é o nosso papel de vereador. Fiscalizar, trabalhar em pró da saúde do nosso município. Nós estamos fazendo, cumprindo nossa parte. Agora nós queremos que o poder público municipal, o poder executivo, legislativo das outras regiões, principalmente, aliás, da ANREC, dos outros municípios, Poder Judiciário, CDL, a SIC, órgãos, enfim, todos nós temos que estar imbuídos do quê? De que vamos encontrar caminhos. A solução depende da vontade política. E nós estamos fazendo essa parte política aqui na Câmara de Vereadores. Agora, a minha preocupação, vereador, é que a gente às vezes ouve na imprensa algum tipo de, sei lá, que não serve, não está contribuindo para nós buscar assim agregar mais entidades. Pelo que eu vi, muitas entidades lavaram as mãos e deixaram para nós mesmos, achar que nós vamos resolver. Então, essa ida será muito importante semana que vem, né?
E se nós formos no Hospital São José, o que está faltando ali é leitos, vereador Toninho. É leitos, porque chega ali, tem médicos plantonistas, precisa de um raio-x, é na hora, precisa de outro exame, eles fazem na hora. O que está faltando é leito, a pessoa ficar em observação ou ficar internada que não tem. Então, isso é a nossa conclusão. É uma central reguladora, certo? É que as pessoas possam realmente vocacionar os outros hospitais da REC. Para isso, então, que nós estamos concluindo nosso trabalho. Tenho certeza, vereadores que compõem essa comissão e essa casa, com certeza, alguns caminhos nós vamos dar. E nós vamos cobrar depois do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer aqui da mesa, cumprimentar o meu colega vereador, James da Silva, desejar as boas-vindas a essa casa, que com certeza irá contribuir muito com o nosso trabalho. Tenho certeza disso. Desejar para ele tudo que é de bom, que seja feliz aqui nessa casa, que encontre aqui verdadeiros amigos. Com a palavra o vereador Douglas Mato, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, só quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o vereador James e desejar também da parte do mandato do PCdoB sucesso, enfim, que a sua presença enriqueça mais a nossa casa. Eu não o conhecia, pessoalmente, eu vi-o poucas vezes, mas nunca conversamos, né, demoradamente, pelo menos não. Então vai ser uma alegria conhecê-lo, tenho certeza, tem as melhores informações, uma pessoa que trabalha, de fibra, enfim, dedicado, é bom, sangue novo na casa, e tenho certeza que vai ser um mês importante, que vai trazer, como outros colegas já trouxeram, energias novas, renovadas, para que a gente continue trabalhando. Pela ordem, o nosso estreante, o nosso vereador, James da Silva, dispõe de 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, meu companheiro de partido, vereador Lauro Pirola. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, minha esposa aqui presente. Boa noite aos meus amigos e o plenário em geral, que tem vários amigos aqui nessa noite. Venho diante dessa experiência na minha vida. Participei de uma eleição municipal, fiquei como suplente de vereador e estou tendo a oportunidade de participar aqui do Legislativo. Assumo no lugar da minha companheira de partido, Tatiane Teixeira, agradecimento especial a ela e a 2 pessoas. Agradecimento especial ao Itamar da Silva, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, no qual cedeu o espaço para mim ocupar esses 30 dias, e ao meu presidente de honra do partido, o empresário senhor Henrique Salvário. Pretendo colaborar nesse período que estiver aqui na Câmara, com a minha comunidade Grande Próspera, junto lá da minha comunidade, o vereador Toninho da Embralite, e com todos os demais vereadores contribuir com a sociedade cristiumense. E em resposta ao nobre vereador João Fábio, sobre a rodovia Luiz Rosso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Beleza, Quinta-feira, às 13h30, vai ter uma reunião na prefeitura, de onde eu acho que essa casa deve ter a comissão de obras, a infraestrutura, que convido a essa comissão para que esteja participando dessa reunião, aonde vai ser colocado os pingos nos i. Então, já aviso ao senhor presidente aqui, para que nós estivemos lá e depois trago a empresa aqui para se pronunciar sobre todos os acontecimentos. Esse é o meu muito obrigado. São às 13h30, na prefeitura. Quinta-feira. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Jefferson Manuel, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, vereadora, vereadora Tati, está de licença. Só vim aqui para parabenizar também o James, está começando hoje. A gente sabe que toda a experiência nessa casa é algo muito tremendo, assim,
Eu sou um vereador de primeiro mandato e sei o quanto eu tenho aprendido. Eu não sou de falar muito, mas eu tenho aprendido muito com os colegas e com certeza a sua experiência aqui também será muito boa. Vamos aprender muito com você. Você tem uma história boa na cidade e que esse mês aí seja um mês muito produtivo para você. E temos saudade da Tati, é claro, uma pessoa que está sempre aqui nessa tribuna. Está sempre nessa tribuna. É gente boa. Deixa eu terminar, por favor. A Tati é gente boa, está sempre conversando aqui, sempre falando, sempre participando. Minha companheira, senta ao meu lado, mas com certeza você também vai nos ajudar bastante nesse mês. Obrigado. Na sequência, o vereador Ivan Roberto Westphal dispõe de 3 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez cumprimentar o vereador Gêmeos, bem-vindo a esta casa, e realmente nesse período que o senhor estiver aqui, que faça um bom trabalho, mas com certeza vai ouvir muito, né? Penso eu que o senhor ficará como líder do governo nesse período? Não? Então precisamos saber quem é o novo líder. Temos 3, alguém vai ter que se apresentar. 4. Pois é, dos 4, algum vai ter que se apresentar como um líder, né? Mas, senhor presidente, a questão do assunto que tomou conta ontem da tribuna e continua no dia de hoje, e vai continuar com certeza ainda por todo este resto de semana, e a semana que vem acreditamos que volta, né, a esta casa, porque inclusive os servidores públicos estarão vindo a esta casa para fazer uma explanação dos fatos que estão ocorrendo em relação ao pacto, o pacto maligno, né, vereador Du, daquele rapaz lá do Demo, que teve essa ideia brilhante, né, de querer estabelecer essa nova ordem na região, essa nova ordem política na região carbonífera, induzindo os demais prefeitos, inclusive, a aderirem, né, a essa proposta. É claro que, com certeza, esses prefeitos não conhecem, e talvez esse prefeito de Criciúma também não conheça ainda a força do movimento sindical. Mas, com certeza, ele vai conhecer. Porque essa ideia não vai ser bem digerida pelo movimento sindical de Criciúma e da região. Não só de Criciúma, mas de toda a região, inclusive da região do Aranaguá, de Tubarão. Da mesma maneira, e com mais força ainda que os prefeitos se organizaram nesse pacto, os servidores públicos, através do movimento sindical, de todos os sindicatos, de todas as demais categorias, estarão sim, senhor presidente, se organizando, e a resposta, com certeza, será à altura da provocação que nos foi feita. Isso não vai ficar barato, com certeza, e esses prefeitos vão ter que rever a sua posição e, principalmente, sentar à mesa e ter a coragem de, pelo menos, discutir. Não fugir do assunto, que é o que estão fazendo hoje. Estão fugindo do debate e fugindo da sua responsabilidade de discutir com os servidores públicos o assunto que é de suma importância para cada município onde eles administram. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Romana Remor, dispõe de 3 minutos, vereadora. Boa noite a todos. Já cumprimentei o vereador James, já fiz bem-vindo aqui. Em nome da minha equipe, inclusive, também, né, nos colocamos à disposição. Gostaria aqui, vereador Camisa, de somar minha voz, né, a do vereador e a de tantos servidores, e dizer que isso vai na contramão das boas técnicas de gestão. Quando se gere bem uma empresa, ou quando se gere bem um município, quando se fala em gestão, e esse foi um enfoque tão grande desse governo, gestão, melhorar a gestão,
se motiva funcionários, se motiva servidores, eles são a ferramenta principal da boa gestão. E quando eles estão desrespeitados e desmotivados, não se pode falar em boa gestão. Porque eles estão ali na ponta, no fim da linha, nos servindo, eles estão ali atendendo, eles estão ali encaminhando as políticas públicas. Então eu somo a minha voz a esse desrespeito que foi feito e com certeza isso não vai ficar assim. Gostaria de dizer, vereador Huck, que muitas vezes eu ouço críticas ao meu partido e eu tenho bastante consciência que os partidos realmente erram e eu sei que muitas coisas têm acontecido, muitas vezes há encaminhamentos dos quais eu discordo, e portanto eu respeito a opinião dos vereadores, mas também há boas coisas que partidos fazem e eu hoje consigo identificar pontos positivos e negativos não só no meu partido, mas em todos os partidos. E eu gostaria aqui de ressaltar que no dia de hoje 3 partidos do nosso país resolveram, vereador Douglas, que mesmo que o ficha limpa, o projeto não venha a ser aprovado, mas que eles vão barrar candidatos ficha suja, ou seja, que tenham condenação. E o Democratas está entre esses 3 partidos. Além do Democratas, o Partido Verde tomou essa decisão, mesmo que poucos fiquem, não só no caso do Democratas, mas de todos os outros. Eu acho que isso é um avanço democrático e isso valoriza as pessoas que buscam cumprir a lei. O Partido Verde também, então gostaria de fazer aqui meu cumprimento. E o PPS, oficialmente foram anunciados esses hoje. O vereador Huck disse que o PSB também vai tomar essa medida, então eu parabenizo. E já existe, parece, essa medida, mas enfim, eu acho que isso é um ponto bem positivo e eu gostaria aqui de ressaltar, porque quando boas coisas acontecem, a gente precisa também apoiar e valorizar para que se replique e para que possa ser também levado para outros partidos, para que realmente as pessoas que procuram levar uma vida honrada possam colocar o seu nome à disposição nas próximas eleições. Obrigada, presidente. Com a palavra o vereador Giovanni Zappellini, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, dizer inicialmente, senhor presidente, que não estou vendo desrespeito nenhum com relação ao prefeito municipal em querer dar a inflação, 100% da inflação para o servidor. Claro que nós temos que negociar algum ganho real. Agora, quem desrespeitou frontalmente o servidor público foi o ex-prefeito Décio Góes, que não quis dar nem a inflação do período. Vamos deixar registrado essa casa. E também, senhor presidente, para saudar o vereador James da Silva, dar as boas-vindas nessa casa nos próximos 30 dias. Eu sei que vem fazer um trabalho muito bom nessa casa, principalmente com relação à Grande Próspera. E respondendo ao vereador Camisa, também com relação ao líder do governo, a líder do governo se licenciou, eu sou o vice-líder e na falta dela assumo como líder do governo nesse período de 30 dias. Tá vendo? Tá bom, vereador? Tomo conhecimento agora. Então tá bom. E também. Muito obrigado. E também, para deixar registrado nessa casa, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, que nós temos aqui uma pesquisa que foi divulgada hoje do jornal Notícias do Dia de Joinville, da RIC Record, do Instituto Brasmark, onde tem a tendência de voto para os pré-candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Aí nós temos como o último colocado o ex-governador Eduardo Pinho Moreira com 10%. Na frente dele, em seguida, Leonel Pavan, 12%. Logo em seguida, logo à frente, empate técnico, a senadora Ideli Salvati, com 13%. É o número dela, um bom número para ser o nosso vice. E depois, logo em seguida, também com empate técnico, tudo embolado ali, os 3, 4 candidatos, Raimundo Colombo com 15%. Bom moço, padre, também pode ser um bom vice da nossa governadora Ângela Min. Então, e agora a Ângela Min com 24%. Claro, vereador, isso aí é a tendência natural. A partir do momento que os candidatos estão postos na rua, a tendência é sempre um subir, outro baixar. E aí,
nós já sabemos com quem nós não vamos coligar, que é com o PMDB. Isso aí está, não tenho o que esconder, com todo respeito aos amigos do PMDB, que eu tenho bons amigos dentro do PMDB, mas historicamente a gente sabe que PP e PMDB em Santa Catarina, por enquanto, não são coligados. Concedo a parte do vereador Zilli. Só para avisar o nobre colega que realmente eu estou preocupado. Não estou preocupado. Eu estou satisfeito com a desenvoltura do nosso candidato, que não era candidato, agora está com 8%, está com 10%. E a candidata de Vossa Excelência, seu partido, geralmente ela começa no topo. Já desceu 5%. Ao chegar perto da eleição, ela vai baixar, vai chegar aos 10% aí. Acho que ninguém vai querer nem de vice ela depois. Aí, sabe, chegando a 10%, nós vamos empatar com o seu candidato a governador. Quem sabe nós vamos sair correndo os dois juntos, quem sabe, vamos ver quem chega na frente. Mas dizer, senhor presidente, que esses são os números: 24% Ângela Min, 15% Raimundo Colombo, 13% Ideli Salvati, 12% Leonel Pavan e 10% Eduardo Pinho Moreira. Esses são os números que saíram no jornal Notícias do Dia, terça-feira, Joinville, 4 de maio de 2010. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Toninho, vamos dar sequência. Questão de ordem inserida, vereadora Romana Vermor. Depois dessa feliz notícia, né, eu gostaria de já solicitar, então, né, ao líder do governo, vice-líder que assume aqui, então, a liderança do governo, para que nos traga alguma resposta, vereador Giovanni, de que encaminhamento deve ser feito nessa casa, porque foi ferido aqui um princípio muito importante na sexta-feira, véspera de feriado, quando foi protocolado na casa, presidente, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem que houvesse audiência pública, vereador João Fabres. Inclusive, nos chamaram para audiência pública na própria sexta-feira, em cima da hora. Chegamos aqui, o data show estava no plenarinho, não apareceu ninguém da prefeitura e na última hora foi protocolado o LDO. E segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade, leis orçamentárias têm que ser feitas de forma participativa e tem que haver audiência pública para aprovar antes que seja protocolado. Então, antes que sequer venha a tramitar nessa casa, eu acredito, e aí peço que o líder do governo encaminhe esse assunto, eu acredito que tem que ser devolvido ao Executivo, refazer, apresentando a LDO com audiência pública, convocando com 15 dias de antecedência, publicando, como manda a lei, e não nos chamando 2 horas antes, para depois não aparecerem, né? Isso é um desrespeito e é uma falta de atenção com uma lei tão importante que estabelece as diretrizes orçamentárias que o município deve seguir no próximo período, vereador Giovanni. Então, é esse encaminhamento que eu gostaria de pedir ao vereador. Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem inserida, vereador Jébio Manuel. Gostaria que essa casa mandasse um telegrama parabenizando o jogador Patrick do Avaí, que foi campeão esse ano, que reside nessa cidade, não, é pela pessoa, reside nessa cidade, mora aqui, a família mora aqui dessa cidade, inclusive passou no nosso projeto social Espaço Alternativo e hoje está lá fazendo a diferença. Gostaria que essa casa encaminhasse um telegrama parabenizando pela conquista. Será atendido, vereador, com certeza. Então, questão de ordem, então, presidente. Eu gostaria que então mandasse para o Douglas, que foi campeão pelo Grêmio, que é meu adversário, né, que eu sou colorado, mas também que ele é de Criciúma aqui, né? Então, será encaminhado, vereador, com certeza. Questão de ordem, cedido, vereador Inácio. Senhor presidente, eu gostaria de fazer minha questão de ordem e pedir para que os PDL desses nomes de rua, esses projetos, fosse votado num bloco só. E segundo, também registrar aqui, que isso aqui é tendo respeito à cidade, né? Com tanta gente, tanta liderança importante que já tenha falecido nessa cidade, botar nome de rua Pica-Pau. Olha aqui, João de Barro, Araponga, isso aqui é um desrespeito à cidade. Eu acho que venha do Executivo, se não tem nome criativo, que deixe essas ruas sem nome, porque o que o prefeito fez aqui foi um desrespeito à cidade, com tanta liderança botar
Olha aqui, Rua Curió, Araponga, Tico-Tico. Então, eu gostaria de... E olha aqui, outro nome de rua, vereador Douglas, Trincaferro. Agora tu olha, cada nome de rua que eu acho, na minha opinião, como parlamentar, um desrespeito à comunidade. Eu acho que nós devemos até votar em bloco mesmo, eu vou votar contra, mas que a gente discutisse, né, com a comunidade, porque acho que o nome de uma rua da cidade, que vai ficar para sempre, nós botamos esse nome de respeito com a cidade. É isso, senhor presidente. Questão de ordem seria do vereador Giovanni Zappellini. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de dizer ao vereador Iso Inácio que todos os projetos que foram protocolados nesta casa, de origem do Executivo, vieram das comunidades, inclusive com abaixo-assinado dos moradores da rua. Então, os moradores, eu particularmente também sou contra. Sou contra os nomes que foram colocados de passarinho, de árvores, mas a gente tem que respeitar a comunidade, que foi a comunidade que escolheu. Eu acho que nós temos tantas pessoas, moradores falecidos dessa cidade, que prestaram um bom serviço à comunidade, mas os projetos eu estive analisando um a um, eles vieram com o abaixo-assinado da própria comunidade, dos moradores da rua, então nós temos que respeitar a opinião deles, vereador. Olha, eu gostaria de simplesmente passar a minha opinião pessoal. Na minha opinião, eu acho que nós devíamos separar esse projeto e votar contra e devolver. Eu acho isso realmente uma baixaria para ser colocado o nome de rua, tendo tantas pessoas dignas que com certeza moraram nesses locais e nós estamos usando dessa forma. Essa é a minha opinião. Se os vereadores forem favoráveis, eu pediria que nós separássemos esse projeto e que nós não votássemos. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria, então, devido ao entrave que está sendo criado aqui, a discussão, eu vou pedir o adiamento do projeto. Eu acho que dá para anotar aqui, o projeto 075, 077, 089, 090, 091, 092, 093, 094 e 095, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu gostaria que adiasse isso para a próxima semana, colocasse em votação o pedido de adiamento para a próxima semana. Será atendido de pleno, vereador. Não, tem que botar em votação, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Iso Inácio. Deixa ele botar em votação. Senhor presidente, a minha questão de ordem é assim, ó. Eu estou só colocando, senhor presidente, porque assim, ó, o que o vereador Giovanni está querendo fazer é dominar alguns nomes aqui, ó. Rua da Fé. Fé de quem? Tem que olhar isso aqui. Então, assim, é retirar todos. É todos, então? É todos? Não. Ele, pelo encaminhamento aqui, ele está retirando alguns. Eu estou sugerindo que se retire tudo que é nome de árvores aqui, se retire tudo, é isso? Inclusive aqui, a Rua da Fé. Vereador, essa rua foi retirada, vereador. Só isso. Questão de ordem. Questão de ordem, cedido ao vereador. Estava falando com o James e ele estava explicando, só para deixar claro, ele estava explicando o porquê disso. Estava dizendo que geralmente essas ruas são loteamentos. E eles colocam o nome, a partir do momento que seja loteado, que comece os moradores, que venham os habitantes ali daquele loteamento, aí eles decidem o nome oficial que vão colocar. Foi o que foi explicado. Será o seguinte. Questão de ordem, senhor presidente. Incluir nesses que eu relacionei o PE 106 também. Questão de ordem cedido ao vereador Vanderlei Zilli. O líder do governo solicitou a retirada de adiamento de alguns projetos, né? Vossa Excelência atendeu de mérito. Tem que colocar em votação o adiamento. Tranquilo.
Em votação, o adiamento desse projeto que for anunciado para ser retirado. Para a próxima semana. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 4 de 5 de 2010. Indicação 195 de 2010, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto: recuperação da iluminação pública na rua Carlos de Amorim Ribeiro, bairro Metropol. Indicação 196 de 2010, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto: limpeza das bocas de lobo das ruas do bairro Monte Castelo. Indicação 197 de 2010, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto: manutenção da parada de ônibus abrigo de passageiros localizada na rua Frei Damião, de frente ao São Bento Solidário, bairro Vida Nova. Indicação 198 de 2010, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto: recuperação com devida aplicação de material consistente na rua Alfredo Vilaim, bairro São José. Indicação 199 de 2010. De autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: recuperação da rua Aquiles Pizetti. Indicação 200 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: recuperação da rua do William Zomer Matei. Indicação 201 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: proibição do trânsito de caminhões pesados na rua Otávio Fontana. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem seria do vereador Ivan. Senhor presidente, eu gostaria que a mesa, até porque ontem nós fizemos uma conversa com a representação do Sindicato dos Servidores Públicos e ficou de ser encaminhado um requerimento para ir à votação no dia de hoje. E não tendo isso ocorrido, eu gostaria que a mesa fizesse um convite para a direção do sindicato, para que estivesse aqui, venha a essa casa na próxima segunda-feira, e aí eu gostaria, né, da compreensão dos colegas vereadores, já visto que nós fizemos essa conversa ontem na sala do presidente, e para que faça uso do horário político e faça aqui a explanação, aquela explanação que a gente conversou no dia de ontem, entre todos os vereadores. Era isso, senhor presidente. Será tomado providência, vereador. Senhor presidente, ainda continuando também, que convite seja encaminhado ao comissário gestor na pessoa do seu Cloir, da Soler, Celito Cardoso e Siquela. E o Cloir também, que o Cloir é o do financeiro. Será atendido, vereador. Quer anotar agora para não esquecer? Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Conforme solicitação do vereador Iso Inácio, serão votados em bloco os seguintes projetos de lei do Executivo. PE 014 de 2010, que denomina a Rua Augusta Milanês Benicá. PE 068 de 2010, que denomina a Rua Zélia da Silva André. PE 069 de 2010, que denomina a Rua Gustavo José Anacleto. PE 070 de 2010, que denomina a Rua Custódia da Silva Anacleto. PE 071, que denomina Rua Sérgio Alves dos Santos. PE 072 de 2010, que denomina a Rua Manuel José da Rosa. PE 073 de 2010, que denomina a Rua Cecília Ribeiro Eugênio. PE 074 de 2010, que denomina a Rua João Sabino. PE 076 de 2010, que denomina a Rua Holandina Maria dos Anjos Alano.
PE 080 de 2010, que denomina Rua Maria Pirola Fernandes. PE 085 de 2010, que denomina Rua Benta Maria Prudêncio. PE 088 de 2010, que denomina Rua Militão Paim Antunes. PE 096 de 2010, que denomina Rua João Pedro Clemente. PE 097, que denomina Rua Alcides Medeiros Esmeraldino. PE 014, que denomina Rua Pedro Antunes Madeiras. PE 105, de 2010, que denomina Rua Antônio de Jesus Costa. Seria isso, senhor presidente. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Vou ter que ler. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 108 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a designação de unidade escolar, que menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação, encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 123 de 2010, que de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 20 da Lei 3.940, de 22 de dezembro de 1999. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PS 127 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do serviço voluntário do município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. Encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação, encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Romana Lemor. Os meus colegas vereadores que me desculpem, mas não dá para a gente não pedir uma questão de ordem aqui para reconhecer a presença de uma Miss, né, na nossa casa. Então, gostaria de fazer bem-vinda a doutora Ana Echevenguá, que traz aqui a Criciúma, a Miss Santa Catarina Eco. Seja muito bem-vinda a Criciúma e à Câmara de Vereadores também. Eu até pediria que ela pudesse chegar aqui na mesa e fazer parte da mesa, né, se apresentar aqui com a gente. Nós temos que mostrar o que é bonito, o que é nosso, né, que nós temos de bonito. Não, o pastor Jeves trocou uma vereadora por um vereador, agora eu quero ter uma Miss do meu lado, pelo menos. Pessoal, nós ainda temos mais um projeto a ser votado. Deixa eles ficar com os prazer, parabéns. Pode ficar à vontade aí. Dando continuidade ao nosso trabalho, fazer a leitura de mais um projeto que nós temos aqui. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número PLC 001, PE 10, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a denominação da Secretaria Municipal do Sistema Viário
constante da Lei Complementar número 064, de 29 de janeiro de 2009, para a Secretaria Municipal do Sistema de Infraestrutura e Planejamento e Mobilidade Urbana. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador. Apenas, senhor presidente, para deixar registrado nesta casa a justa homenagem que foi feita ao ex-vereador Antônio Jesus Costa, Costinha, que por muitos anos convivemos juntos nesta casa, eu como servidor desta casa que sou, e ele como vereador nesta casa, né? Uma justa homenagem ao vereador Antônio Jesus Costa, denominando uma rua no bairro Boa Vista com o seu nome. E também, senhor presidente, já que nós não podemos discutir no momento oportuno, dizer que também a justa homenagem aqui a duas pessoas, os avós maternos da nossa funcionária Gisele, Gustavo José Anacleto e Custódia da Silva Anacleto. São os avós maternos da nossa funcionária da casa Gisele Amoroso, que uma boa, justa homenagem também. E também, senhor presidente, mais um assunto, dizer que eu tenho preocupação com a sessão solene de amanhã, convocada pela Assembleia Legislativa, mas que a Câmara de Vereadores é parceira também nessa sessão de amanhã, às 19h30, no auditório da SATIC, e gostaríamos que os vereadores se fizessem presente, até porque essa é uma sessão solene conjunta dos 25 anos do Desafio Jovem de Criciúma. Obrigado. Bem, vereador. Será atendido. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 10 do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e muito obrigado. E quero aqui parabenizar a nossa rainha mais uma vez e desejar as boas-vindas para ela. E a casa está sempre à disposição. Que não tem medo de fumaça, ai, e não se entrega, não.